Silêncio! Silêncio! Quem quer conversar, vai lá pra fora! Procurados pela Justiça. Uma distribuição Warner Bros. Televisão. Versão brasileira, Herbert Richards. Nas profundezas de um denso pantanal escondido sob as águas lamacentas, fica o quartel-general dos bandidos mais sinistros de todos os tempos. A Legião do Mal. E pegaram o Bolsonaro, hein? Escândalo do INSS. Careca do INSS doou pra campanha de Bolsonaro em 2022. Tá aqui, ó. Segundo a Polícia Federal, o careca do INSS enviou mais de 9 milhões para pessoas que faziam parte do INSS para manter o esquema. O lobista destinou para os servidores dinheiro de entidades investigadas por descontos ilegais. Então, 9 entidades criadas no governo Bolsonaro estavam roubando dinheiro de pensionistas do INSS, de aposentados, sem que as pessoas soubessem. E aí, esse cara ia lá e transferia dinheiro para servidores do INSS que eram responsáveis pela fraude. A presidente de uma das associações é bolsonarista. Aí vem a parte que liga o Bolsonaro. Tá lembrado em 2022, quando os eleitores do Bolsonaro falaram para fazer pix de R$1 para a campanha dele? Porque se todos os patriotas fizessem doação de R$1 para a campanha do Bolsonaro, aí iam ver que são 100, 200 milhões de doações, ia ficar comprovado que teve fraude na urna. Lembra disso? Grupos bolsonaristas entram em parafuso com campanha de pix de R$1. Aqui, 2022, Bolsonaro recebe 159 mil doações de até R$1. Só os bolsonaristas mais fanáticos acreditavam que doar R$1 pro Bolsonaro ia provar que teve fraude na urna. Pois bem, sabe quem doou R$1? O careca do INSS aí, o chefe do esquema que roubava os aposentados. Agora é estranho, se era um esquema do Lula, por que todos os chefões são bolsonaristas? Dessa vez para falar sobre essa operação que nós fizemos hoje, uma operação coordenada pela CGU e pela Polícia Federal, uma operação com um número imenso de policiais e auditores participando, né? Mais de quase 800 policiais, mais 80 auditores da CGU, com abrangência nacional, e para enfrentar algo que tem uma complexidade razoável, porque envolve a defesa do direito dos aposentados e das aposentadas no Brasil. Essa operação, ela, sobretudo, se trata disso, né? É uma ação coordenada do governo federal para defender os direitos dos aposentados e das aposentadas no Brasil. É uma ação coordenada do governo federal para defender os direitos dos aposentados e das aposentadas no Brasil, que sofriam descontos de associações desde lá de trás, desde 2016, desde lá de trás, desde 2016. A maioria dessas associações, inclusive, que foram alvos de busca e apreensão hoje, são associações que foram cadastradas e começaram a fazer esses descontos entre 17 e 22, começaram a fazer esses descontos entre 17 e 22, né? A maioria, quando eu digo, é praticamente todas, com exceção de uma que foi alvo de operação hoje, né? E em 2023, quando a CGU percebe que essas associações têm aumentado o número de descontos e aumentado o número de pessoas que são cadastradas por elas para serem descontadas nos seus salários, a CGU começa uma investigação, começa uma auditoria no final de 2023. Em 2024, faz entrevistas, vai a todo o país, a uma série de estados, entrevistar 1.300 aposentados, pertencentes ou vinculados, melhor dizendo, a 29 associações, e nós descobrimos que a maioria arrasadora desses aposentados e aposentadas não sabiam que estavam sendo descontados ou não tinham autorizado, portanto, nenhum tipo de desconto e nem conheciam essas associações. Isso fez com que nós encaminhássemos essa auditoria ao INSS. O INSS fez uma nova resolução em 2024, digamos, formalizando algumas questões para poder tornar mais difícil alguns tipos de fraude,
mas infelizmente isso não foi suficiente, né? Essas entidades continuaram perpetrando esses descontos, fazendo esses descontos sem autorização dos aposentados. A Polícia Federal também tinha uma investigação em curso. Nós, CGU e Polícia Federal, se coordenaram, fazendo aquilo que é relevante nessas horas. Quando você tem esse tipo de esquema que envolve fraude, corrupção, potencialmente uma série de ilícitos, é importante que o Estado compareça de forma coesa, compareça de forma unida, compareça como o Estado brasileiro mostrando a sua força para garantir o direito da população, para garantir o direito dos cidadãos e cidadãs brasileiras, nesse caso, pessoas que trabalharam a vida inteira e que têm o direito a receber a sua aposentadoria da forma que eles acharem adequada, sem descontos indevidos. Foi isso que aconteceu quando encontramos com a investigação da Polícia Federal. A partir do aprofundamento das análises, se chegou à conclusão de que, de fato, havia indícios de crimes que estavam sendo cometidos, e aí se fez o caminho natural, né, de se demandar à Justiça Federal o aprofundamento das investigações por meio de medidas de busca e apreensão e outras de, enfim, sequestro de bens e coisas desse tipo. As informações que o senhor Humberto Costa levou ontem lá na tribuna do Senado coloca o Bolsonaro, Rogério Marinho, Paulo Guedes na liderança daquela quadrilha do INSS. Gente, é muito grave o que ele falou lá. Vem comigo que eu vou te explicar isso agora, tá? O que aconteceu, na verdade? O Bolsonaro, ele logo no início do governo dele, em 2019, ele sancionou uma lei com validade de 3 anos que simplesmente proibia a análise e a conferência dos contratos que autorizava o INSS a fazer o desconto na folha dos aposentados. Tá bom para você? Então simplesmente ele fez o quê? Assinou uma lei proibindo, né? Tipo assim, não podia analisar se o aposentado tinha autorizado ou não, né? Uma vez que começou o desconto, ninguém poderia verificar se aquilo foi autorizado ou não. Essa lei foi a Lei 871 de 2019. E válida por 3 anos. Em 2022 essa lei expirou. Aí o que ele fez? Criou uma nova lei, a 1107, que prorrogava, né, a não análise dos contratos até o final do governo dele. Então, olha só como é que a coisa funcionou. Primeiro, ele extinguiu o Ministério da Previdência, né? E aí passou a ser subordinado a quem? Ao Paulo Guedes, no Ministério da Economia. Olha só, não tinha nada a ver. Aí o que o Paulo Guedes fez? Criou uma Secretaria Especial da Previdência, liderada por quem? Rogério Marinho. Então, gente, nossa senhora, ó, é muita podridão, tá? Coitado dos aposentados, né? Gente necessitada, gente que passa aperto, né? E passa aperto, né? E eles não tiveram a menor vergonha na cara, né? Para fazer essa maldade. Isso aí é um crime hediondo, né? Olha, agora eu não sei, né, o que a Rede Globo, a UOL, aonde que eles vão enfiar a língua deles, né? Eles estavam tentando colar essa responsabilidade em cima do governo Lula, tentando empurrar, dizer que foi agora no último ano, né, no 2023 que começou. Tá aí a explicação, tá? Eu vou pedir a vocês que assistam, né? Vá lá no discurso do Humberto Costa, ele explica tudo. Nossa, cara, dá até nojo. O que você acha? Fala aí nos comentários.